ele lá, tá? Tem que pegar ele lá. Sim? Isso. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, a gente teve um probleminha técnico, mas a gente só vai dar um tempinho para esperar você entrar. Se você quiser compartilhar, pedir ao Márcio que compartilhe dentro do grupo da igreja e a gente possa, nessa noite, ter esse momento de testemunhos sobre a história da nossa vida. Eu recebo hoje com muita alegria um irmão em Cristo e amigo, Marquinhos Contente. Obrigado por vir. Eu queria fazer uma oração nessa hora, a gente vai fazer uma canção também e depois a gente inicia esse bate-papo que conta um pouquinho da história de cada um daqueles que têm vindo de quinta-feira aqui. Senhor, nós queremos nesse momento render a Ti toda a honra devida ao Seu nome e dizer que o Senhor é um Deus bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência, mais um dia em que nós temos o privilégio de poder nos achegar diante da Tua presença, esse privilégio de podermos falar contigo e também ouvir a Tua voz que fala aos nossos corações, fala através das pessoas, essa multiforma e grandeza do Senhor poder falar conosco. Que o Senhor alcance cada vida que nos ouve nesse momento e que tudo aquilo que for feito nessa noite possa glorificar o Teu santo nome. Assim nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Talvez seja uma das canções que fala muito ao nosso coração, que diz assim: sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém, Senhor. Obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Veja como está, se foi colocado no grupo. O link? Isso. Mas o áudio tá bom. Bom, boa noite, Marquinhos. Boa noite. A proposta das quintas-feiras é a gente apresentar a experiência, né, de vida dos irmãos da nossa igreja, das pessoas que a gente convive. Às vezes as pessoas te conhecem, mas não sabem um pouco da sua história. Então eu queria saber quem que é o Antônio Marcos, filho de quem, quantos irmãos, um pouquinho da sua
da história da sua família. Depois eu queria falar sobre propriamente o Marquinhos pai, Marquinhos esposo. É um pouquinho disso que eu queria saber. O Marcos é uma pessoa simples, filho de Antônio Contente, Nadir Beléu Contente, casado com a Dalgisa, a Giza, pai do Marcos, que amanhã está fazendo 20 anos. 20 anos. Mais novo. A Letícia, 24 anos. E estamos aí na trajetória de vida, começando a vida, né? Marquinho, o seu sobrenome, né, a rua que eu morei há alguns anos atrás, ela tem o nome do seu avô, né? Você é uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Por causa do seu trabalho. Como foi essa trajetória de se tornar hoje um empresário? Sim. Durante praticamente 6 anos, eu trabalhei numa empresa que eu acho que todos conhecem, que na época chamava Iguatemi. E ao longo do período, adquiri um conhecimento muito grande, no qual eu vi a empresa estava passando por uma dificuldade financeira grande e eu vi que eles iam acabar fechando. E aí eu vi ali uma oportunidade de poder abrir meu próprio negócio, sendo que quando eu era mais jovem sempre trabalhei com meu pai. E meu pai também sempre foi um empreendedor, ao modo dele, mas sempre foi um empreendedor. E eu vi ali a oportunidade e ali eu comecei a desenvolver um pensamento, buscar em feiras, enfim, começar a buscar alternativas para que eu montasse o meu próprio negócio. E a partir dali eu trabalhei por mais um período na empresa e quando eu vi que a empresa estava bem a ponto de fechar, dispensando muita gente, foi onde eu comecei meu próprio negócio. E foi bem no período quando eu comecei o meu negócio, eu também casei. Então, eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos, minha esposa tinha 17. Começo de relacionamento, como todo, começo de relacionamento bastante difícil, namoro, conhecimento, a gente está conhecendo a vida, começando a vida, né? Se conhecendo, então tem muita divergência de pensamentos. E assim a gente atravessou o nosso período de namoro aí por praticamente 6 anos. E logo depois, quando eu montei a empresa, como estava colocando, também logo em seguida eu casei. Foi um primeiro ano bastante difícil, onde nós passamos por muitas dificuldades. Eu praticamente começando com -1, né? A gente não tinha nada para começar. Casamos, morei de favor durante 1 ano na casa da minha irmã, agradeço ela por isso. Nesse primeiro ano foi financeiramente assim catastrófico, né? Onde a Giza dava aula e eu tinha empresa e assim, no primeiro ano praticamente quem fazia a compra de casa era ela. Assim, passando por momentos financeiros bastante difíceis e automaticamente, quando a gente, queira ou não, quando a gente passa por dificuldade financeira, isso abala relacionamento, casamento, mas assim foi e fomos tocando a nossa vida, tendo altos e baixos, mas sempre buscando, né? E a Giza sempre foi uma pessoa muito sábia. Eu, em especial, eu sou de uma família católica, meus pais católicos, meus irmãos, tenho mais 4 irmãs, todas mulheres, eu sou caçula da turma. E, assim, a família toda é católica. Marquinho, quando você é empresário, e assim, é uma tendência a gente olhar e dizer assim, não, mas é porque o cara já tem um nome na cidade. Não é bem assim, né? Igual você estava dizendo que o início foi um início muito difícil, né? Acho que uma vez a gente bateu um papo, você contou que levava estudantes, trabalhava, depois levava estudantes para uma cidade. Então, assim, foi um período muito ralado, né? Vamos dizer assim, muito trabalhoso mesmo para você. Porque a gente tem a tendência de olhar a grama do vizinho e dizer assim, pô, cara sortudo na vida, né? Só que a gente não se coloca naquilo que a pessoa passou para de repente alcançar não diria status, porque a gente conhece você e sabe que você não tem objetivo de trabalho, né? Objetivos, né? Não, sim, como o começo é muito difícil, realmente no primeiro ano
assim, pensei em fechar, em desistir pelas dificuldades financeiras, tive que emprestar dinheiro, como eu falei, a Giza que sustentava a casa dando aula como professora, enfim, um começo catastrófico mesmo, e eu dedico isso a Deus sempre, claro, e o princípio foi muito difícil, a gente teve essa dificuldade muito grande, eu viajava realmente, meu pai na época estava passando por um problema de saúde, meu pai também precisava trabalhar, enfim, mas não estava podendo, ele tinha um problema no coração, ele tinha uma perua que ele tinha comprado e não podia viajar. E aí eu tinha arrumado uma turma, eu trabalhava durante o dia na ótica, e aí ele trazia esse pessoal de Agudos para Lençóis, eu fechava a loja às 6 horas, ia direto para o posto, que tinha um posto lá na sede de Lençóis, pegava essa turma que ele trazia, de Agudos, levava para Avaré. Aí esperava acabar a faculdade, em torno de 10h30, 15 para as 11, terminava e eu vinha, levava o pessoal para Agudos de volta, depois voltava para Lençóis, distribuía o pessoal e ia embora para casa. Então sempre chegava 1h, 1h30 da manhã, isso foi por esse período de um ano. Então o primeiro ano foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus honrou e a gente foi lutando e pedindo direção e buscando as necessidades e assim, é difícil. Como todo empresário que está começando, o meu não foi diferente. Eu costumo dizer, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então o começo foi muito difícil, foi muito complicado em termos de relacionamento, dificuldades financeira e tribulações, enfim, a gente passa por dificuldades. Eu também era uma pessoa muito extremista de princípio, era uma pessoa, não diria que revoltada, mas uma pessoa difícil de se lidar. Eu tinha uma personalidade bastante difícil de princípio, era uma pessoa um pouco mais dura de coração, eu tinha uma dificuldade de relacionamento e quando eu me sentia ameaçado, de princípio, a minha natureza era um pouco mais agressiva, o que isso com o passar do tempo fui vendo que fazia muito mal, não só para mim, mas para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, com o passar do tempo, eu fui observando isso aí, fui vendo que isso fazia muito mal para mim. Isso aí. Ô Marquinhos, a gente já participou de grupos, né, principalmente na área de casais, e eu me recordo de você compartilhar, eu queria que se você tivesse liberdade de falar isso, porque antes de você, de repente, ter uma experiência de fato com o Senhor, desse encontro pessoal com Cristo, depois eu queria que você compartilhasse isso, mas você relatou que uma vez, assim, a pessoa que ela não conhece ao Senhor, ou que ela encontra você disse que tinha algumas dificuldades, né? Então a gente percebe, e eu estava uma época fazendo uma faculdade, e um pastor disse que existe a teologia do bar, que é onde você tem uma escapatória depois do serviço, a pessoa vai para o bar, né? Aí ele troca uma ideia, toma uma cerveja e depois vai para casa. E eu me recordo que você uma vez foi confrontado, não sei se pela Letícia ou pelo que um dos seus filhos disse ao seu pai, né, que acho que não queria que você ficasse. Como que foi essa experiência? Porque muitas pessoas às vezes falam assim, não tem nada demais, eu vou ali só para passar aquele momento de estresse do dia e ir para casa, mas isso é um prejuízo muito grande, né? Assim, Jesus até não queria que eu falasse sobre isso, mas já que você... Não, acho que a gente pode... Sim, né? Graças a Deus nunca tive problema com bebida, aliás, faz 2 anos que eu não tomo nada de álcool, fiz um propósito com Deus e pro resto da minha vida nunca mais eu quero beber. Mas nunca tive problema com álcool, nunca fui um alcoólatra, nunca fui de ficar... Mas enfim, eu tinha assim, às vezes o costume de sair da loja e parava no bar, que tinha próximo da minha loja ali, sempre tinha amigos. E a gente não imaginava, quando eu parava, assim, o mal que fazia para outra pessoa. Porque eu falava assim, que mal que eu estou fazendo, né? Estou saindo daqui, estou parando no boteco, tomando cerveja com os amigos, não estou fazendo mal para ninguém, não estou falando mal de ninguém, estou batendo papo. Mas a gente esquece que
tem pessoas na casa da gente esperando pela gente, né? Tem mulher, tem filhos, tem pessoas que esperam pela gente também, para um bom papo, para trocar uma ideia. E a gente, no nosso egoísmo, muitas vezes não consegue enxergar isso aí. E tive sim boas oportunidades até que me surgiram de princípio para isso. Tem até uma bastante engraçada, que a gente até comenta sobre isso, que é, tinha um amigo meu, o Valdeci, e a gente batendo papo, ele tinha uma loja chamada Luval. E a gente batendo papo e ele falou assim, rapaz, eu estou com vontade de montar uma loja em São Manuel. Eu falei, cara, você sabe que se você for montar uma loja lá, eu também vou. Na brincadeira do desafio assim, eu falei, então vamos lá amanhã? Ele falou, fechou, vamos lá amanhã. Brincando, aí quando foi no outro dia cedo, ele com o sócio dele pararam o carro na frente da minha loja, buzinou e falou, bora? Eu falei, onde é que nós vamos? Ele falou, vamos em São Manuel montar a loja. E aí nós fomos, naquele mesmo dia, a gente alugou o prédio junto, ele num lado, eu no outro, assim, bem próximo um prédio do outro. E ali eu comecei minha trajetória com a loja em São Manuel também. Eu falei, então teve coisas boas, mas a gente não imagina o prejuízo que isso causa na família. E minha filha era muito pequena, e eu tinha esse costume muito ruim, um costume muito feio de princípio, não ficava enchendo a cara não, mas passava assim no bar, tomava minha cerveja, achava que não fazia mal para ninguém. E minha filha falou um dia, quando ela era muito pequenininha, ela falou assim, eu vou, meu pai passou a pegar ela e falou assim, eu vou pedir uma coisa para você. Pede para meu pai não ficar em bar, não. Queria tanto que ele ficasse em casa com a gente. Meu menino, acho que devia ser bem garotinho, não sei se tinha nascido ainda. E meu pai veio me falar, o que está acontecendo? Eu falei, por quê, pai? Daí ele me falou. Eu falei, nossa, pensei comigo, falei, caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado, né? E aí eu comecei a enxergar o quanto aquilo fazia mal. Mas foi Deus usando ela para aquele momento, entendeu? Então, para mim foi muito bom, porque eu pude enxergar o mal que eu fazia, não só para minha esposa, não só para minha filha, porque chegava em casa, minha mulher, poxa, trabalhou o dia inteiro assim como eu, e chegava em casa e queria lá comer, deitar e dormir, achando que, pô, estou trabalhando, estou trazendo, né, sustento, enfim, depois de um certo tempo, mas eu não via que também, poxa, minha filha também precisa de mim, minha mulher precisa de mim, meus filhos precisam de mim. E eu não enxergava daquela maneira. E aquilo me startou. Eu falei, poxa, estou sendo egoísta nessa parte. Então, a partir desse momento, assim, eu comecei a deixar de frequentar. Isso para mim foi muito bom, porque eu vi que a alegria realmente estava na minha casa, no meu lar, onde eu vou todos os dias, onde eu gosto de estar. Então, eu pude enxergar dessa maneira. Isso para mim foi, assim, foi muito bom. Foi muito legal. Hoje você não troca a sua casa por nenhum outro ambiente, né? Não, hoje, se for para ir para algum lugar, eu vou para um restaurante, mas vou com a minha mulher, vou com os meus filhos, que para mim é um prazer muito grande, eu até mesmo fico em casa. Deus me permitiu hoje ter uma residência muito confortável, onde eu posso ficar com a minha família, mas mesmo que fosse uma casinha simples, de sapé, enfim, eu hoje não trocaria por nada estar junto com eles. Legal. Marquinho, em relação ao casamento, né, a gente estava falando e surgiu justamente algumas coisas que a gente vai tirando lições e aquilo vai sendo muito importante, né? Eu me recordo na verdade, de um irmão que uma vez veio conversar comigo e ele disse assim, Joézer, eu precisava de alguém que fosse um mentor meu e que esse cara tivesse isso. Eu falei, cara, você não vai achar isso. E a minha experiência é de ter pessoas nessa trajetória em que eu vou tirando lições, um pouquinho da experiência dela, e isso vai fazendo com que eu melhore. Quem são as pessoas que te ajudaram, que foram importantes nessa trajetória? Quem são as pessoas que fizeram o Marquinho ser hoje um bom filho, um bom esposo, um bom pai, um bom cidadão, um bom cristão? Bom, primeiramente, hoje eu consigo enxergar o trabalho que Deus fez na minha vida ao longo do tempo, né? E
pais, eu vejo minha mãe, ela sempre, dentro da simplicidade dela, exigiu que a gente fosse na igreja, e sempre levava a gente para a igreja, e sempre a gente fazia questão disso, né? Orava não, na época a gente rezava, né? Então eu vejo uma participação cristã muito grande dos meus pais, em especial da minha mãe, que sempre foi fervorosa nessa parte. Então, como eu estava dizendo no começo, eu sou de um lar católico, onde de princípio eu comecei a participar da vida cristã, né? E depois, através da Giza, que eu diria que seria a segunda pessoa que me arrastou para essa parte aí, com uma sabedoria muito grande, eu comecei a participar mais a fundo da igreja. Eu comecei a ir na casa, na época, eu falava assim para ela, assim, Giza, eu não acho ruim que você vai na igreja, né, evangélica. Assim, no princípio, no começo a gente tinha um pouco de negócio de crente, né? Então a gente não sabe muito o que é crente e tal, a gente ficava meio nessa. Então, eu falava assim, mas o que é essa igreja aí e tal? Então despertava o interesse, mas também não queria saber. É como se eu estivesse traindo alguém, se eu quisesse vir numa igreja evangélica, mas eu esquecia que o Cristo é o mesmo, né? O Cristo que compactou aqui nessa igreja, é o mesmo que compactou na igreja dos irmãos católicos. Tenho vários amigos católicos, enfim. Eu sei que é o mesmo Cristo. E hoje eu frequento aqui essa igreja, mas eu sei que o Cristo é o mesmo. Então a Giza também teve uma participação muito grande, com sabedoria. Ela às vezes me convidava para ir na igreja, eu não queria. E eu falava assim, Giza, é o seguinte, você vai na igreja evangélica, mas os nossos filhos não. Eu não queria que eles viessem na igreja evangélica. Eu falei, então eu quero que aos domingos nós vamos de manhã levar os nossos filhos na igreja católica. E assim a gente fazia. E à noite você vai no culto, ou onde você quer ir. Às vezes durante a semana eu ia nas tardes da bênção, ela vinha no culto aqui. Então assim a gente fazia. Por um período a gente foi assim. De manhã a gente ia na igreja, nos domingos, na igreja católica, participar da missa. E à noite ela vinha no culto, que ela se sentia bem, se sentia melhor e tudo mais. E ela sempre falava muito bem, e chegava falando, e Deus usando ela nesse ponto. Nossa, hoje foi maravilhoso, aquela coisa toda, né? E isso, com o passar do tempo, vai despertando o interesse, né? Ela teve uma inteligência muito fantástica nessa parte. E eu gostava muito do Fernandinho, que você tocou agora no começo. E o que ela fazia? Ela, de manhã, antes dela, às vezes a gente estava meio assim, eu estava meio perturbado, vamos dizer assim, e ela pegava, sabia que eu gostava do Fernandinho, ela botava lá que tinha CD, né? Quem não conhece, você tem CD. Não era fita, não, era CD. Era CD. Era CD. Ela pegava e deixava o CD na música que eu gostava, geralmente do Fernandinho, ou na música que ela queria que tocasse meu coração, enfim. E aí toda vez que eu pegava, saía de manhã com o carro, ligava o rádio e estava lá a música do Fernandinho. E assim foi trabalhando aquilo na minha vida, através dos louvores, dos hinos. Com sabedoria ela foi jogando aquilo para dentro de mim, né? E eu não vinha na igreja evangélica, mas eu gostava muito da casa da Irmã Maria. É um lugar muito simples, fantástico, me sentia muito bem, sempre fui muito bem acolhido. E que se ela estiver ouvindo, um beijo grande para a Irmã Maria. Sempre foi muito acolhedora, uma mulher participou muito também da minha vida cristã, da iniciação da minha vida cristã. E às quartas-feiras, às vezes eu ia lá, que era na garagem, né? E eu chegava e ficava lá na casa da Irmã Maria, e ficava ali nos bastidores. E assim eu comecei a ter uma participação na vida cristã. E com o passar do tempo a gente foi buscando, foi conhecendo outras pessoas. E assim, a gente passa por dificuldades, não só no relacionamento, mas a gente passa por dificuldades de questionamento cristão, né? Mas aí que cabe a gente a ver aquilo que a gente quer buscar. Foi onde, dentro do meu relacionamento, a gente começou a buscar cursos de casais, começou a buscar ter um entendimento maior sobre a palavra, ressaltando que eu sou uma pessoa falha, eu peco, eu erro, assim como todo mundo. Até hoje é assim, né? E como diz, a gente está em construção, né? Um tijolinho por vez. E assim foi a minha iniciação na vida cristã, foi a participação, comecei a iniciar dessa forma, isso foi fazendo parte da minha vida, fui vendo que aquilo era bom, fui vendo que aquilo era transformador, isso foi aos poucos. Mas mesmo assim eu não frequentava a igreja,
eu não vinha na igreja. Então isso aí, de princípio, minha vida começou dessa maneira cristã. Aí chega a sua experiência, né? Tem uma experiência muito forte, assim, que ela, podemos dizer que ela não dependeu do templo, você não estava dentro de um templo, mas você teve um encontro com Cristo, com Deus, um encontro pessoal. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Eu sempre fui, eu não diria duvidar, mas eu sempre via pessoas às vezes cair na igreja, eu ficava chorando. Eu falei, nossa, que histeria toda, que troço é esse, né? Que negócio esquisito, essas pessoas desse jeito, nossa, pra que isso aí, né? Eu falei, um cambada de falso, às vezes, né? Falsidade, isso aí acho que é o pastor que combinou com ele lá e... Eu vou derrubar você. Então tá. E eu falei, nossa, que falsidade, que troço estranho, né? Isso aí, isso não entrava na minha cabeça, assim, sinceramente, eu não me fazia acreditar aquilo lá. Aliás, quando eu vi até, eu dava risada, vamos dizer assim, achava até engraçado. Não por desafiar Deus, ou por desafiar Jesus Cristo, enfim. Eu sempre fui meio brincalhão nessa parte, até na época a Giza vinha na igreja, eu até brincava que tinha aquele cara do Marcos Brasil lá, falava, mulher sem coração, ou ela não sabe orar, ou ora sem devoção, né? Porque ela falava, não, vou na igreja orar por você. Então eu brincava com ela dessa forma. Aí foi onde veio a experiência. Isso para mim foi assim, onde virou a chave, né? Isso para mim foi muito forte, porque eu não falo que eu tive uma experiência com Deus, eu falo que eu tive um encontro com Deus, e eu me sinto muito privilegiado nesse sentido. Por quê? Deus tem um propósito provavelmente na minha vida, mas foi quando eu tive um sonho. Esse sonho para mim foi muito marcante e foi onde virou a chave. Não só o sonho, mas depois a confirmação desse sonho. Você pode falar o sonho? Pode. Então, eu sonhei que eu estava, como todos já me conhecem, eu gosto muito de moto, de bicicleta, enfim. Esporte de aventura é comigo, eu gosto muito. E aí eu estava num sonho, eu estava no alto de um morro, isso foi num domingo para segunda-feira. Estava no alto de um morro, assim, andando de moto, e de repente, assim, na hora que eu olho lá para baixo, eu vejo uma águia muito grande, como se tivesse desenhado. No alto daquele morro eu vi o desenho de uma águia lá embaixo. Nisso é como se eu freasse a moto, jogasse a moto no chão assim, comecei a olhar, e aquilo começou a me atrair para ir em direção àquela águia. E eu estava no alto daquele morro, e quando comecei a descer o morro, aquela águia vai sumindo, porque eu ia me aproximando daquilo, então comecei a deixar de ver as pontas, enfim. E aquilo foi sumindo da minha visão, e eu comecei a entrar como se fosse um labirinto. E para quem não conhece, eu não sei, na Igreja Católica tem a imagem de Pietà que a gente fala, que é a imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo. E eu entrei assim no meio daquele labirinto, a hora que eu bato o olho assim, eu vejo a imagem de Pietà, que a gente fala, né? Que é a imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo. E ao lado um cavalo branco com um homem em cima. E nisso eu comecei a me aproximar. Fui chegando perto, até então aquilo era uma estátua, era uma coisa... Aí quando eu cheguei perto, estava chegando próximo, aquele cavalo tomou forma e veio para cima de mim. E eu não vi o rosto daquele homem. Mas eu chego a me arrepiar só de pensar. Aí eu virei e falei assim, Deus, porque eu tenho o costume de brincar com os meus amigos, e falar assim, você me conhece, eu sou Marquinhos Contente, prazer, eu tenho essa mania de brincar, né? E nisso eu virei para Deus e falei assim, no sonho, eu falei assim, Deus, você me conhece? Sou eu, Marquinhos Contente. Aí foi onde ele virou para mim e falou assim, não, eu não reconheço quem não vai na minha casa. E nisso eu acordei muito assustado. Porque aquilo foi muito forte para mim. Foi uma coisa muito... Até hoje eu vou falar. Foi muito forte aquilo para mim. A presença dele ali foi muito forte. Para mim acordar de madrugada. Eu acordei assim, sabe, num desespero grande, assim, virei para minha esposa e falei assim, chamei ela, acordei e falei assim, Giza, ela falou, o que foi?
Eu falei, nossa, eu tive um pesadelo. Ela falou, o que aconteceu? Aí eu contei o sonho para ela, ela falou assim, nossa, Marquinhos, que sonho bonito, é Deus falando com você. E beleza. Aí passou, deitei, dormi de novo, acordei de manhãzinha cedo, e falei para ela, nossa, gente, você viu que sonho louco, né? Eu falei, então, é Deus falando com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, quarta-feira eu vou na casa da irmã Maria. Eu falei, tá bom. E nisso, foi na segunda-feira, aí trabalhei na segunda-feira o dia todo, trabalhei terça-feira o dia todo. Quando foi na quarta-feira, mas eu nem lembrava mais disso. Aí antes disso, tinha acontecido um negócio muito interessante comigo. Eu pude ajudar uma pessoa da minha família, e aquilo foi, assim, para mim muito gratificante, ajudar financeiramente. E para mim aquilo foi muito gratificante. E aí eu virei para minha esposa e falei, Giza, eu não vou querer aquele dinheiro. Eu falei, eu vou dar para essa pessoa esse dinheiro. E aquilo para mim foi muito gratificante. Eu senti muito bem fazendo isso. Meu coração ficou muito aliviado antes disso, antes do sonho. E aí eu fui, tive esse sonho, passou a segunda, passou a terça, já nem lembrava mais, né? Segunda-feira à tarde eu não estava nem lembrando mais. Terça-feira aquela correria, já nem lembrava mais. Quando fui na quarta-feira, fui trabalhar em São Manuel na parte da tarde. Estava lá, estava umas 6h30 mais ou menos, já estava atrasado. Me veio aquela vontade de vir na casa da irmã Maria. Lembrei do sonho, me veio assim aquela vontade, uma vontade forte, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí eu peguei o carro e vinha mirando lá para cá, cheguei em casa, a Gisela estava saindo para caminhar. Era quase 7 horas. Eu falei, Gisa, entrei com ela, falei, nossa, que foi? Eu falei, eu vou na casa da irmã Maria. Ela falou assim, eu estou saindo caminhar. Eu falei, não, beleza, eu vou sozinho. Tá, para eu ir sozinho. É que Deus estava chamando mesmo. Aí eu peguei e fui tomar banho. E ela chegou a sair, acho que chegou até a sair de casa, não sei se ela chegou a sair, ela voltou. Ela falou, puxa, você nunca fala. Você nunca fala na igreja. Ela falou assim, agora que você está falando de você ir na igreja, eu vou, né? Eu vou caminhar, não, eu vou com você. Eu falei, então vamos. Eu estava acabando de tomar banho, já botei uma roupa e fomos. Foi até interessante esse dia lá, cara. Por isso que eu falo, que foi tudo preparado por Deus. Porque como sempre na casa da irmã Maria, você chegava lá, estava lotado. E não foi diferente. Cheguei lá, a garagem lotada, todo mundo de pé, e eu gostava de ficar lá no fundo quietinho. Você é baixinho, né? Se você entrar na frente é isso aí. E eu fiquei quietinho, encostei no fundo, e eu olhei lá na frente, a irmã Maria chamando, dá um com a mão. Eu falei, não vou ficar aqui mesmo. Ela chamando, ficou insistindo, eu falei, não, vou ficar aqui. Ela saiu, ela me pegou e falou assim, senta aqui, Marcos, tem lugar aqui na frente. Aí eu cheguei e tinha 2 lugares separados. 2 lugares na frente do púlpito. E aquele que veio um pastor de fora, que eu não me lembro o nome dele. Eu sei que ele pregou aquele dia lá. E foi interessante, que ele pregou e parece que tudo que ele falava, eu falei, caramba, não sei que esse cara me conhece, né? Será que esse cara me conhece, está falando comigo aí, tá, né? Bom, enfim. E aí, olha que ele, até então, normal já. Normal. Assim, foi um culto bacana. Ele falou, aquilo foi gratificante para mim, até então normal. A hora que ele pegou, ele falou assim, bom, vamos baixar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus pela vida, vamos agradecer a Deus pelas pessoas que nós podemos estar ajudando. E assim eu fiz. A hora que eu baixei a cabeça, senti uma mão pegou no meu ombro, mas muito forte. Pá! Deu um tapa assim no ombro, pegou na minha cabeça. Aquilo deu uma chacoalhada assim e falou assim, eu sabia que você era. Eu deixei esse lugar separado para você. E aí, na hora que falou isso aí para mim, eu comecei a chorar. Mas o choro é uma coisa totalmente diferente. É um choro sem controle. Eu comecei a chorar muito forte. E aquela pessoa, usando a voz da irmã Maria, falava do livro dos anjos e falava. E foi falando um monte de coisa no meu ouvido. E foi falando e falou um monte de coisa. Um monte. Que iria me ajudar, que ia me transformar assim. Que ele ia me transformar também financeiramente, mas era para eu poder ajudar outras pessoas. E começou a falar, e falar, e falar, e falar, e aquilo eu não parava de chorar, e começou a me dar uma tremedeira, que aquilo até a cadeira começou a chacoalhar. Eu comecei a chacoalhar, eu sei que a hora que eu dei por mim,
Toda a igreja estava parada, olhando para mim. A hora que eu levantei a cabeça, todo mundo estava parado, olhando para mim, assustado. Aí até eu fiquei, nossa, o que será que aconteceu, né? Mas estava muito emocionado. Bom, acabou o culto. Eu fiquei uma semana. Eu tive alguns amigos que tiveram essa mesma experiência, que eu falava assim, eu fiquei uma semana flutuando. O contato foi tão forte que eu não me lembro o que eu fiz nessa semana, o que eu passei por essa semana, mas eu me lembro a sensação que eu tive, uma sensação muito boa, uma sensação de paz, uma sensação de harmonia, de tranquilidade, uma sensação de coração vazio, sabe, aquela coisa limpa, sabe, eu fiquei uma semana flutuando, eu diria, e aquilo foi muito bom para mim, e daquele dia em diante eu prometi, a partir de hoje, eu nunca mais vou deixar de frequentar a casa do Senhor. Sou uma pessoa frágil, tenho os meus defeitos, sou pecador, mas nunca mais, a partir desse dia, eu deixei de frequentar a igreja, porque no dia da minha ida, eu quero ser reconhecido por Deus. Que se Ele me mandou esse recado, é porque é um recado real, que para mim aquilo foi um encontro com Deus. Então, desde esse dia, eu mudei. Que você perguntou, Marquinhos, como é que você mudou, né? Então eu acho que aquele dia foi onde veio a chave. Eu deixei de ser aquela pessoa mais grosseira. Um divisor de águas na sua vida, né? Foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu deixei assim, fiquei com o coração mais mole, fiquei uma pessoa um pouco mais tranquila de se conversar. Óbvio que, assim como todas as vezes fora, né? Eu tenho essa dificuldade e assim, para quando a gente tem dificuldade, a gente não só tem que se abrir com Deus, mas também se tiver que procurar algum profissional, temos que procurar também. E assim eu venho fazendo, só que eu tenho um pouco mais de tranquilidade para resolver as coisas. Eu mudei. Desde esse dia, então, eu sou uma outra pessoa. Martinho Lutero, né, um dos grandes reformadores do cristianismo, né, da história do cristianismo protestante, ele diz que após o batismo dele, ele achou que o velho homem tinha morrido, né, mas o miserável sabia nadar e de vez em quando ele voltava. Na verdade, é isso que acontece. A natureza pecaminosa nossa nos leva hoje a vigiar o tempo todo, né? A gente está estudando o Sermão do Monte e a gente percebe essa contracultura de uma vida em que diariamente a gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Nós temos o nosso papel em realizar, se esforçar em busca dessa santidade, em busca de uma proximidade do caráter de Cristo na sua vida. Mas você e a sua... porque assim, na verdade, eu teria que perguntar isso para a Giza, eu teria que perguntar isso para pessoas que conviveram com esse Marquinho lá atrás, que de repente era um cara mais orgulhoso, que tinha dificuldade de relacionamento. Cristo, ele tem o poder de transformar o coração de uma pessoa? Eu diria que só Ele tem esse poder, né? Essa Ele tem o poder, eu diria que só Ele tem esse poder, né? Mas eu diria que também a gente tem que estar de coração aberto, né? Como eu disse, somos falhos, somos pecadores, mas se nós estivermos com o coração aberto, Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Ele fez isso comigo. E Ele também está esperando para fazer com todas as pessoas. Então, basta a gente deixar com que Ele faça. E comigo não foi diferente. Marquinho, você disse que recebeu uma palavra nesse dia, de algumas coisas que Deus havia falado a respeito. Eu estou dizendo isso porque a gente tem um convívio de algum tempo já. Eu me recordo de fazermos o discipulado, né? E depois a gente participou do seu batismo. A Giza batizou primeiro, depois você batizou. E, na verdade, houve uma experiência, na verdade 2 vezes, mas eu queria que você contasse aquela experiência de São Manuel, quando você
pediu para que Deus usasse você aquele dia, né? Então, assim, são algumas coisas que marcam a gente, porque a gente pensa assim, será que Deus vai me ouvir? Será que isso, realmente, Deus ouve uma oração? E houve um fato muito interessante que eu queria que você compartilhasse sobre isso, né? De algo que Deus diz para você, olha, eu vou te abençoar para você abençoar. Domingo eu estava pregando e eu disse, depois uma pessoa ainda até me mandou uma mensagem dizendo, pastor, isso foi muito, eu já disse algumas outras vezes, mas parece que nesse domingo marcou muito a pessoa, porque eu citei o seguinte exemplo: nós não podemos ser uma represa. A represa, ela recebe uma água e fica parada. Nós precisamos ser um rio. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, nós precisamos compartilhar, né? De alguma maneira, Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Como que foi essa história aí? Antes de chegar na história, eu diria que assim, desde os princípios que eu me conheço por gente, eu nunca fui de ficar pedindo coisas para Deus. Eu sempre fui de agradecer muito, apesar das dificuldades que eu passei no começo, como pai, como filho, como marido, como empresário, que passo nesses mesmos âmbitos até hoje. Mas eu sempre fui uma pessoa de agradecer a Deus, porque eu acho que a gente não tem que estar pedindo para Deus. O que Deus podia fazer, Ele já fez, que eu mandar o seu filho Jesus. Agora é com a gente. Então eu sempre fui de agradecer muito a Deus. E essa experiência de Samuel foi muito legal, que de manhã às vezes eu ligava a televisão e estava passando lá alguns cultos e tudo mais, e tinha um pastor pregando lá, e ele falou assim, a gente tem o costume de pedir para Deus, então vamos pedir para que Deus hoje coloque alguém no nosso caminho para que a gente possa ajudar. Eu falei, poxa, nunca fiz esse tipo de oração, né? E assim eu fiz naquele dia. Eu dobrei meu joelho, como ele tinha colocado lá, e falei, Senhor, o Senhor coloque alguém hoje nesse dia para que eu possa ajudar, seja com uma palavra, seja financeiramente, enfim, para que eu possa ajudar essa pessoa. Nem que fosse para atravessar uma rua, mas que Deus colocasse alguém no meu caminho. E fui tomar banho, aí tomei café, fui trabalhar e fui aquele dia cedo. Eu não costumo ir cedo para São Manuel, sempre foi depois do almoço, 9 horas. E aquele dia cedo eu fui para São Manuel. E cheguei lá umas 9h30 da manhã aproximadamente. Entrei, no que eu entrei, já sentei no caixa, primeiro bateu o caixa, depois bateu um papo com as meninas, entrou um cara. Então um cara até que bem arrumado, assim, e falou assim, olha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, mas ele falou assim, mas perguntei, ele falou, mas o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou assim, estou. Ele falou, vamos cortar minha energia em casa. Ele falou, eu não tenho condições de pagar a luz. O senhor não pode me ajudar? Eu falei, comecei praticamente a chorar na frente do cara. Eu falei assim, cara, primeiro foi Deus que mandou você. Eu falei, você está com a conta de energia aí? Ele falou assim, estou. Eu falei, isso que eu estou falando, Jesus, assim, eu não gosto. Não, eu estou, na verdade, assim... Eu estou comentando contigo, assim, eu não gosto de ficar falando porque... Não é glória sua. Exato. Porque, assim, às vezes as pessoas a Bíblia diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Exato. Só que o testemunho, por isso que eu falo que isso aí é para mostrar esse Deus que, quando a gente se coloca à disposição dele, ele nos usa. Exato. Então, é isso que eu queria que isso impacta o meu coração, por isso que eu peço para você compartilhar isso, não para dizer, o Marquinho é bom. Na verdade, Jesus disse que Deus é bom, né? Nós somos falhos. Mas mesmo na nossa fragilidade, nos nossos erros, em tudo aquilo que não, Deus ainda nos usa, né? Então por isso que eu estou te pedindo para compartilhar, porque isso fortalece a nossa fé, mostra a bondade de Deus para com os seus filhos. A bondade de Deus, não a nossa bondade. É Deus, na verdade, quem foi favorecido nessa parte fui eu. Ele usou uma pessoa para me ajudar. Não foi eu pude contribuir financeiramente. Aí foi onde eu peguei, voltando na história, eu peguei quando eu falei, não, eu vou fazer muito mais por você. Eu falei, me dá o seu endereço. Ele passou o endereço, eu peguei o endereço dele, catei a gerente da loja na época,
a menina que trabalhava comigo não trabalha mais, e fomos no mercado e fizemos uma compra. Falei, pô, se o cara não tem dinheiro para pagar uma força, não vai ter dinheiro para comer. Aí eu fiz uma compra muito boa do cara, peguei o carro e fomos lá na casa dessa pessoa. E eu cheguei lá, o cara tudo com criança pequena, o cara não tinha nada na casa para comer. Aí eu cheguei e falei assim, ó, isso aqui foi Deus que mandou te entregar. Porque eu fiz uma oração hoje cedo, pedindo para Deus colocar alguém no meu caminho. E nunca aconteceu isso na minha vida. Depois eu nem fiz mais orações, não por esse motivo. Mas o dia que eu fiz oração, Deus colocou. Porque eu estava com o coração aberto para receber. Às vezes a gente ora, mas a gente não está com o coração aberto para receber. Né? Então aquele dia eu estava com o coração aberto para receber. E a gente tem que estar com o coração aberto para receber até a mesma hora de ajudar. Porque senão a gente pede para que Deus coloque alguém no nosso caminho. Aí Deus coloca. E aí, se eu não estou com o coração aberto, eu posso falar, puta, o que esse cara vai me encher o saco já cedo? Né? Então eu acho que é importante a gente ressaltar dessa forma. E isso, Deus moldou na minha vida. Eu tenho um coração muito aberto, voltado a isso. A gente teve a oportunidade de participar de alguns projetos aí, e você sabe que Deus nos usa, mas não para ajudar os outros, mas sim para nos ajudar. Quantas vezes a gente participou de projetos que a gente foi para o Nordeste, enfim, esse último que a gente participou também foi maravilhoso. A gente acha que a gente vai lá para ajudar as pessoas, mas na verdade Deus nos usa para a gente ser ajudado, para a gente ter um pouco mais de experiência, para a gente receber um pouco mais. Então é muito importante ressaltar isso aí. Bom, você falou assim, uma hora, né? Você vê que já estamos quase findando uma hora de conversa, porque na verdade essas experiências são muito legais. Marquinhos, o que você diria hoje para a gente, infelizmente, nós temos vivido uma geração hoje não generalizando, mas uma geração que sai mais tarde de casa, ela precisa hoje ter um currículo para ser aceita no mercado de trabalho. O que você diria para um jovem hoje que tem sonhos, que de repente esse jovem precisa de uma oportunidade e ele está a fim de trabalhar, e também para aquele que de repente acha que a vida é só aqui agora e não precisa muita coisa, né? Porque a gente encontra muita gente que acomoda, né? Ah, tá bom assim, um salário já está ótimo. O que você diria para um jovem hoje, para alcançar algo maior? Eu diria assim, cada um escolhe para si o que quer. E voltado à parte de negócio, não sei se é dessa forma que você está me perguntando, não existe certo ou errado. Se a pessoa escolhe viver com R$1.000, ok. Será feliz? Amém. É isso que na minha concepção é o que importa. Mas eu acho que assim, quando a gente tem uma veia empreendedora, a gente tem que pensar que não só para a gente ganhar dinheiro, mas sim para poder ajudar outras pessoas, fornecendo emprego, uma condição de vida melhor, enfim, isso também faz parte, né? Então, hoje, ser empreendedor, óbvio, a gente tem uma condição de vida melhor, a gente tem, mas eu também, eu fico muito feliz quando eu vejo um colaborador das nossas lojas trocar um carro, comprar um terreno, enfim, a gente fica muito feliz porque a gente vê que foi fruto de um trabalho que eles nos ajudaram a construir, né? E hoje a gente vê os jovens de hoje, que eu diria que a culpa não é até deles, a culpa até é um pouco mais nossa, que a gente tem o costume de fazer assim, eu não quero que meu filho passe aquilo que eu passei. As histórias são outras, né? Eu realmente não tive uma faculdade, até sempre falo para os meus filhos, eu não tive uma faculdade, não por opção. Eu não tive uma faculdade porque eu não tinha condições. Na época, ou eu guardava o dinheiro para montar a loja, ou eu fazia uma faculdade. E isso me dificultou muito. E hoje, na minha época, ela tem uma faculdade. Mas hoje, você tem uma faculdade, saber falar uma língua, já não é mais nada, né? A gente tem que ir em busca além. Então, primeiro, é sair do comodismo. Total, acho que a pessoa tem que ir em busca, tem que ir além.
sem esse de, eu tenho que cumprir o meu horarinho ali, acabou. Não, é mostrar trabalho. Para alguém que quer crescer, tem que mostrar trabalho. E é o que as empresas querem hoje, querem novos líderes. Porque empresas deixam de crescer por falta de liderança, né? Então a gente vê uma dificuldade muito grande que as pessoas querem ir lá para marcar cartão, né? Eu, graças a Deus, tenho uma equipe muito boa. Um grande abraço a todos que alguém estiver assistindo. Assim, são maravilhosos. São todos funcionários, colaboradores antigos que cresceram junto com a gente, né? E passaram muitas outras pessoas boas também junto com a gente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a pessoa tem que ter vontade. Se ela tiver vontade, ela vai longe, mas tem que ir em busca. Porque ninguém, como diz O dinheiro não cai do céu, que né? nem o cara falou uma vez que quando meu filho fizer 18 anos eu vou passar para você como é que se ganha a vida. Ele falou, como é que é? Ele falou, pai, eu fiz 18 anos, eu quero saber como é que é. Ele falou, vaca não dá leite. Como é que é, pai? Eu falei, vaca não dá leite. Mas, pai, esperei 18 anos para você vir falar para mim que agora o segredo é que vaca não dá leite? Filho, você tem que tirar. Então, vaca não dá leite, você tem que ir lá e tirar. Se você não acordar às 5 horas da manhã, for lá, entrar no cheio de coisa da vaca lá, limpar, ela não vai dar o leite, você tem que ir lá tirar. Então, esse é o segredo, é o trabalho, é a dedicação, é a vontade, é o desejo, é você ir para cima. Eu acho que minha mulher fala assim, Marquinhos, mas você vai montar um carro, Marquinhos, você está fazendo o negócio. Hoje eu tive um negócio de celular, já tive perfumaria, tive a loja, quis montar restaurante, já quis fazer um pouco de tudo na minha vida. Já trabalhei de funileiro, trabalhei de pintor, já trabalhei em bar, já fui motorista de van, enfim. Me achei, mas eu fui em busca. Eu acho que para quem quer, tem que ser persistente. Vontade. Você acha que, já encerrando, a mão de obra hoje, ela está defasada? Você acha que na nossa cultura as pessoas elas estão um pouco acomodadas nesse sentido, assim, de se aperfeiçoarem, de ter essa gana mesmo no sentido bom? Porque eu acho que quando você pensa em ter uma vida melhor, não é algo que Deus está dizendo que não é para fazer, né? Jesus sempre trabalhou isso, que ele diz que onde está o nosso coração, ali está o tesouro. É lógico que se você coloca toda a sua capacidade e esperança naquilo, é lógico que foge dos padrões de Deus. Mas a gente também vê um Deus que nos permite, através do trabalho, do esforço, a gente também poder desfrutar de uma vida abençoada. Você acha que um pouco as pessoas acabam entrando num certo comodismo? Hoje, eu vou tirar assim, pelos amigos empresários que nós temos. Hoje a nossa maior dificuldade de crescimento é a mão de obra. E a gente encontra isso, assim, é uma constante. Porque as pessoas se preocupam mais com o picar o cartão, o horário, do que com o crescimento em si, né? Então, se nós ser 10 minutos, 5 minutos, eu tive amigos que, poxa, o horário dele entrar às 10, mas ele entrava às 9. Eu um dia perguntei, cara, mas você está entrando às 9? Ele falou, eu quero aprender. Eu preciso aprender, cara. E esse cara está deslanchando. Então a gente consegue observar quem tem uma visão empreendedora nesse sentido, não só empreendedora no sentido de montar um negócio, mas uma visão empreendedora no sentido de querer crescer, de querer ajudar o outro a crescer, e com isso ele vai crescer também. Eu acho que essa pessoa tem mais sucesso. Estou falando de sucesso, tá? Não falando de ser feliz. Sim, claro. Porque uma coisa não está ligada exatamente à outra, né? A gente vê muitas pessoas que têm sucesso não são felizes. Tem muito dinheiro e não tem felicidade. Então vai daquilo que você quer para a sua vida, né? Então não importa se você mora numa casinha de sapé e anda a pé ou com um chinelo só. Nós vimos isso aí lá. Sim, isso no Nordeste. Nós chegamos em casas lá onde a gente via que lá morava a felicidade. E as pessoas chegavam da roça com um pé só de chinelo. E a gente sentia a alegria, o respeito que tinham pelos pais, os filhos pedindo bênção, enfim. A gente via que Deus estava presente ali. Isso é muito importante. Mas do lado dos negócios, eu acho que falta sim. Eu acho que um pouco mais de vontade, um pouco mais de perder esse negócio Não, óbvio que tem empresários também que, poxa, né?
mas as pessoas têm que se dedicar, não pensando somente naquele serviço, mas pensando no que ela vai ser amanhã, depois, ou na outra empresa. Se aquela empresa não está agindo de acordo com o que ela quer para o futuro dela, mude para outra. Alguém que esteja ao nível dela. Né? Mas hoje uma das maiores reclamações que a gente vê em termos de crescimento de empresa é a mão de obra, apesar de ter tanto desemprego. Sim, claro. Última pergunta, pandemia, algo que é inédito para todos nós. Você acha que é possível nós sairmos melhor com tudo que a gente tem vivido nesses últimos dias? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia veio, principalmente nessa parte familiar, eu acho que veio aproximar mais as famílias, né? A gente via as pessoas cada vez mais distantes, marido, esposa, filhos, e a gente vê que com isso, esse negócio de quarentena, ter que ficar em casa, não ter que sair, isso nos traz uma tranquilidade, porque a gente vê a família mais próximo, revendo alguns valores. Isso fez com que a gente melhorasse muito, muito nisso aí. Então eu acho que voltado à parte familiar, eu em especial, eu fico muito feliz por essa parte. Triste pela saúde, pelas pessoas que têm falecido, mas por outro lado a gente vê que também pode ser um trabalho de Deus, porque do jeito que estava muito complicado. E eu acho que Deus, de repente, não que Deus mande alguma praga ou alguma coisa para acabar com a humanidade, não é isso. Mas eu acho que assim, Deus permitiu de repente que isso acontecesse para que as pessoas começassem a rever os seus conceitos. Resgate de valores. Resgate de valores, de família, enfim. Eu acho que assim, eu vejo um ponto positivo e vejo que nós vamos sim sair melhores do que a gente entrou nessa aí. Maravilha. Você quer mandar um abraço para alguém aí? Tem um cara que gosta muito de você, sim, né? Ele aproveita umas fotos assim. Nosso grupo a gente brinca bastante. Primeiro eu quero mandar um beijo especial, um abraço para minha esposa, para o Marcos, que está fazendo aniversário amanhã, meus parabéns. Parabéns, Marcos. Para a Letícia, e brincando com o nosso amigo, quero mandar um abraço para o André. Um abraço, vai devagar, né? Mas obrigado pela oportunidade, Joésia, de poder assim, contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, contar como Deus transformou a minha vida. Isso para mim foi muito bom. Isso não tem, como diz o outro, não tem preço, né? Então, independente de onde eu estou hoje, de onde eu estava, não financeiramente falando, mas sim como pessoa, assim, me sinto muito grato por Deus. Amém. Obrigado, Marquinhos. Eu que agradeço. Gente, eu queria louvar a Deus por isso, e a gente sempre retém essas histórias, e desde o dia que nós começamos esse projeto, são várias experiências, né, muito, muito bacanas assim, do que Deus realiza na vida das pessoas. Semana passada a gente descobriu porque a Sudânia não quer casar, né, e ela continua firme, ela aposentou e disse que não vai casar, não adianta. E passou por aqui alguns irmãos assim com histórias que são histórias únicas, experiências que de fato mostram um Deus que nos ama, um Deus misericordioso, um Deus que tem um propósito nas nossas vidas, e Ele continua operando e continuará operando em nossas vidas. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando tua família, abençoando o Marcos, que fará aniversário amanhã. Amém. Obrigado por ter vindo, e eu gostaria de orar nesse momento pelos irmãos que têm vindo com muito carinho. A gente recebeu algumas cestas básicas hoje, que vai poder atender pessoas nesses dias, e a gente é muito feliz em ter pessoas sensíveis a esse cuidado com o próximo. E mesmo com o templo fechado, a gente ainda não retornou às nossas atividades presenciais, e essa semana eu estou lendo ainda, terminando de ler um livro que o escritor dizia que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocou aquele que hoje habita dentro de nós, o Espírito Santo, acima do templo. Então nós estamos há 3 meses fechados, né, a porta, mas nós não deixamos de ser igreja. Nós estamos há 3 meses
sem a presença das pessoas, né? Hoje seria um dia em que as pessoas estariam aqui, mas isso não deixa de ser igreja, o fato de nós termos o templo do Espírito Santo. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de cada pessoa dessa comunidade que é o corpo de Cristo, que tem contribuído, que tem se esforçado, que tem mantido a nossa denominação, e também orar por aqueles que passam por necessidade no dia de hoje. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade, o teu cuidado para conosco. Obrigado por aquilo que ouvimos através do testemunho do irmão Marcos, daquilo que teu Espírito Santo fez na sua vida, na vida da sua família, a transformação de uma pessoa, de um coração duro em um momento em que talvez o conhecimento do Senhor ainda era um tanto limitado, e o Senhor veio ao encontro através de uma experiência tão profunda, e eu tenho certeza que o Marcos hoje pode dizer que ele e a sua casa servem ao Senhor. Assim é o nosso desejo, que as nossas famílias possam dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu peço que nesse momento o Senhor visite cada lar, cada família que nos assiste ou que nos assistirão depois, porque fica gravado esse momento, e que o Senhor possa alcançar corações através desse testemunho, e todas as pessoas que passarem por aqui, elas possam deixar uma mensagem do teu coração para as nossas vidas. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu cuidado. Oramos nesse momento, Senhor, por pessoas que estão enfermas, que estão passando por dias difíceis, de repente foram contaminadas, estão em quarentena. Pedimos que o Senhor as visitem. Oramos por aqueles que estão com os corações pesarosos de ter perdido entes queridos, Pai. Visite essas pessoas, derrama do teu bálsamo sobre elas, e nós suplicamos que esse momento passe em nome do Senhor Jesus, e que possamos sair melhores, ó Deus, mais fortes, muito mais conscientes de que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Nos dê uma noite de descanso, nos leve para os nossos lares, abençoe esse restante de semana, nos abençoe, ó Deus, no culto de domingo, se o Senhor assim nos permitir. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que nos ajudaram nessa transmissão. Teve um probleminha, mas os meninos estão resolvendo aí. Boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado, Marquinhos.